Oi, gente, sejam bem-vindos à aula de hoje. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre a estrutura das palavras, mais especificamente da estrutura dos nomes. E aí é importante a gente fazer uma observação, né, que eu acho que esse tema não é assim, um tema tão polêmico. Não sei se parece ser fácil ou não sei se ele não é explorado porque as atenções são muito mais voltadas para a área da sintaxe, né, e esse é um tema da área da morfologia, então, não sei, mas de modo geral não vejo ninguém reclamando dele, tá. E aí eu vou dividir aqui com vocês o meu slide, para a gente falar um pouquinho sobre a estrutura das palavras. Eh, a gente vai falar mais especificamente, como eu falei, da estrutura dos nomes, tá? Porque a estrutura dos verbos, os verbos têm uma estrutura diferente dos nomes, e a gente vai gravar uma aula específica sobre verbos, tá? Então a gente vai falar, por enquanto, da estrutura dos nomes. Lembrando que nomes correspondem a nomes 3 classes gramaticais, né? Substantivos, adjetivos e advérbios, tá? Então, assim, quando a gente fala de estrutura de palavras, a gente precisa ter um conceito em mente, tá? Lembrando que esse conteúdo é estudado pela morfologia, que é uma área, assim, apesar de a gente tratar na língua portuguesa, mas, por exemplo, quem estuda ciências, né, biologia, medicina, enfim, tem também um tópico lá de morfologia. Porque o que seria morfologia? Qual é o significado dessa palavra? Morfologia, logia significa estudo e morfo significa estrutura, forma mais especificamente, né. Então, assim, a morfologia na língua estuda a estrutura das palavras, numa língua específica, tá. E aí a gente precisa de um conceito básico, para a gente entender bacana esse pedaço, porque é só um pedaço da morfologia, certo. Que são o que a gente chama de morfemas, ou morfema, né. Que é o morfema? Morfema é uma unidade, é a menor unidade mínima significativa. Ou seja, nós temos unidades, pe o pe um são as palavras contêm pedacinhos, vários pedacinhos, gente. E esses pedacinhos, eles possuem significação, eles não estão ali colocados por acaso. Eu vou dar um exemplo bem básico que facilita essa compreensão, que é o S. Tá? Por exemplo, eu tenho a palavra pasta e eu tenho a palavra pastas. Olha, eu na forma pastas, eu acrescentei um S. Por que que eu acrescentei esse S? Esse Szinho é um morfema, porque ele tem um significado, ele não tá ali por acaso. Mas ele é só uma letra, Thaisa. É verdade, ele é só uma letra. Mas essa letrinha, ela tem um significado, ela está ali para marcar que eu tenho um número plural. Ou seja, eu tenho mais de uma pasta, certo? Isso a gente chama de morfema. Só que nós temos, de modo geral, 2 tipos de morfema. A gente tem o morfema lexical, que é aquele morfema que vai abrigar a significação externa da palavra. Ou seja, a gente vai ter uma significação fora da língua. O significado não está dentro, especificamente dentro da língua, mas está fora. Tá? Não tem, digamos assim, uma explicação interna à língua. Seria, não sei se eu me faço entender, mas está fora da língua. E a gente vai entender melhor isso quando a gente falar dos morfemas gramaticais. Porque o que são os morfemas gramaticais? Ah, esqueci de falar. O morfema lexical, de modo geral, nas gramáticas tradicionais, ele é conhecido como radical. Talvez vocês conheçam com essa nomenclatura, radical. E o morfema gramatical, ou os morfemas gramaticais, porque a gente tem mais de um morfema, né, gramatical, são unidades que são internas,
de significação das palavras, né. E aí a gente só vai conseguir entender os morfemas gramaticais se a gente estudar a morfologia mesmo, né, para saber o nome, para saber o que é, qual é a função dele, o significado dele. Tudo bem? E aí eu vou apresentar aqui para vocês o radical, que a gente chama na linguística de morfema lexical. Alguns gramáticos tradicionais podem apresentar essa estrutura, mas é muito incomum essa estrutura não, essa nomenclatura, né, mas é muito incomum. É mais encontrada nas gramáticas dos linguistas. E a gente tem o morfema lexical, que seria o radical, e a gente tem esses outros morfemas aqui, que são morfemas que a gente chama de morfemas gramaticais. Aí eu preciso dizer uma coisa para vocês. Eu coloquei aqui vogais e consoantes de ligação. Lá no final a gente vai falar também dos interfixos, que eu não coloquei nesse slide inicial, mas ele está lá no finalzinho. E eu preciso chamar a atenção de vocês para o fato de que as vogais e as consoantes de ligação e os interfixos não são morfemas, tá? Eles servem apenas para ligar. Por que eles não são morfemas, Thaisa? Porque eles não têm significado, tá? Por isso eles não são morfemas. Aí a gente vai apresentando aqui, eu vou apresentar cada um deles para vocês, e aí a gente vai comentando, tá bom? De modo geral, o radical, eu vou chamar de radical, porque é o nome que vocês conhecem. O radical, ele é um morfema que ele inicia na palavra primitiva e ele vai se repetir nas palavras derivadas, tá? Aí vocês têm um exemplo aqui, ó, do menino. Percebam que até a letra N se repete, é um pedacinho que se repete. Então a gente tem até a letra N o radical. Aí o que eu acho bacana dos alunos que estudam língua, e mais especificamente gramática, a gramática tradicional da língua portuguesa, é que eles tendem a generalizar, eles querem que as coisas se tornem mais fáceis, talvez, eu acho, né? Eu penso que eles fazem isso porque acreditam que vai para se tornar mais fácil. Mas assim, aí você olha e você diz, então radical é sempre o pedacinho da palavra que se repete. Então ele vai ser sempre assim, sempre invariável. Não, aí eu tenho que dizer para vocês que ele não é sempre invariável, tá, gente? Ele pode se modificar nas palavras derivadas, tá? Aí eu coloquei aqui 2 exemplos básicos, só para vocês entenderem como é que isso funciona. Por exemplo, na palavra maca, que é a palavra primitiva, eu tenho uma estrutura, eu tenho um radical, que vai até a letra C. Aí eu faço uma palavra derivada. A partir da palavra maca, eu formo a palavra maqueiro. Ei, Thaisa, mas mudou, né? Por que mudou? Bem, mudou porque aí eu tenho uma questão fonética que implica a mudança desse radical, tá? Por exemplo, na frente da letra A, eu posso usar a letra C com som de Q, maca. Mas na frente da letra E, eu não posso usar a letra C com som de Q. Percebam que seria o próximo exemplo aqui embaixo, ó. Na frente da letra E, a letra C, ela passa a ter som de C, tá? Então, se eu permanecesse com o mesmo radical, eu teria a palavra maceiro. E aí muda a fonética e, consequentemente, pode implicar mudança de significado, né? A gente pode, sei lá, eu não conheço nada que se chame maceiro, mas de repente pode existir por aí, né? Um apelido de alguém, sei lá. Então, mudou. Por que mudou o radical? Por uma questão fonética. Assim vai acontecer com a palavra coçar. Não é uma mudança tão abrupta, porque a gente vai ter uma mudança aí só de apagamento, né, do símbolozinho que marca a mudança da letra C,
que é o cedilha, no caso da palavra coçar, para formar a palavra coceira, como a gente não pode usar cedilha à frente da letra E, então a gente usa o Czinho sem o cedilha, certo? Então percebam que há uma mudança, pode haver mudança de radical. Em alguns momentos essa mudança não vai ser tão abrupta, em outros ela pode ser abrupta. Percebam que eu estou trabalhando aqui, neste momento, com nomes, apesar de coçar ser verbo, mas é só para mostrar, apesar de coçar ser verbo, coceira é um nome, tá? E aí eu estou só mostrando que a gente pode ter a variação desse radical. Nos verbos é muito mais comum. Na verdade, não é que seja mais comum, é que é mais falado, né? Mas, inclusive, a gente tem os nomes, né? Verbos regulares e verbos irregulares. Irregulares são aqueles que variam, sofrem variação no radical. Mas, apesar de não comentarem tanto, ou eu quase não ver esse comentário, nos nomes também há variação, tá, gente, de radical. Então, é um exemplo aí para vocês. No caso aqui, ó, percebam que coloquei aqui esse zerinho, porque eu preciso fazer uma observação. A palavra menino, que a gente considera, nós falantes consideramos como sendo masculino, é entendida como forma zero, né? Sem marcar, forma não marcada, tá? E por que a forma não marcada? Porque eu não tenho nenhuma desinência. Eu só tenho o radical, que vai até o N, e a letra O não é marcação de gênero. Ela seria a vogal temática, tá? Aí, apesar de a gente considerar como masculino, tá, gente? No caso aqui da palavra menina, eu tenho marcação de gênero. Essa é uma forma marcada. Eu tenho a marcação do gênero feminino, porque esse A, neste caso aqui, tá, gente? Não é vogal temática, é desinência de gênero, tá? Diferente daqui, ó. Na palavra maca, por exemplo, como eu não tenho o que seria masculino, né? Que para ser a forma não marcada, eu não tenho maco, então maca, então o A nesse caso não é desinência de gênero. Nesse caso, ele é vogal temática, tá? Atentem-se para isso. E no caso aqui, por exemplo, além de eu não ter marcação, eu chamo de zero porque, por exemplo, para desinência de gênero, eu não tenho morfema na palavra menino. Então, o morfema é morfema zero. Aí a gente faz a marcação aqui. Assim como eu não tenho a marcação de número, né, nem de grau. E aí eu vou fazer uma observação daqui a pouco com relação ao grau quando a gente chegar nas desinências. Mas nesse caso, percebam, como eu não tenho a marcação do S, eu não tenho a desinência de número S, eu tenho morfema zero também para o número, tá? Muito bem, acho que ficou claro isso aí, né? A gente quando não tem o morfema de marcação de alguma coisa, a gente chama de morfema zero. É isso que eu quis explicar. Não sei se eu me fiz entender. Vamos passando aqui, a vogal temática, como eu disse para vocês, é aquela vogalzinha que é o morfema, obviamente, que vai ligar o radical às suas desinências, tá? Nós temos, de modo geral, nós temos 3 vogais temáticas em língua portuguesa, nominais, no caso, né? Porque as verbais vão ser outras. Nas nominais, nós vamos ter A, E e O, tá? E aí eu coloquei aqui bem bacana para vocês um exemplo com cada classe gramatical. Mesa, substantivo, triste, adjetivo e cedo, advérbio. Tudo bem? O que seria o tema? O tema é a junção do radical com a vogal temática. Então, aqui na palavra cachorro, até a letra R, eu tenho o radical. A letra O vai ser a vogal temática. Tudo isso vai ser o tema, tá? Porque o tema é a junção do radical com a vogal temática. Aí nós temos os afixos, que são morfemas que a gente acrescenta, a gente pode acrescentar antes do radical e a gente pode acrescentar depois do radical.
Se a gente acrescentar antes do radical, a gente vai chamar de prefixo. Se a gente acrescentar depois do radical, a gente chama de sufixo, tá? E aí vocês têm um exemplo. E aí, no caso do prefixo infrequente, aí vocês podem perguntar: "Thaisa, mas tu falaste que os morfemas eles têm significados?" É verdade, eles têm significados. E os prefixos e sufixos todos têm significados? Sim, gente, todos os prefixos e sufixos têm significado. Percebam que se vocês forem olhar para as gramáticas tradicionais, vocês vão ver lá nessas gramáticas uma lista, uma tabela de prefixos gregos, prefixos latinos, e aí vocês vão observar que eles têm um significado. No caso aí da palavra infrequente, que a gente tem o prefixo in, ele é um prefixo de negação, ou seja, significa dizer que se eu digo, por exemplo, esse aluno é um aluno infrequente, significa dizer que ele não frequenta a minha aula. Ele é um aluno infrequente, ele não frequenta, tá? No caso da palavra frequentemente, o sufixo mente é um sufixo que, de modo geral, ele está relacionado a advérbios de modo. Embora, nesse caso de frequentemente, ele não seja um advérbio de modo, ele vai ser aí um advérbio de frequência, como o próprio radical já pressupõe. Se é frequentemente, não é modo, é frequência. Ele vem à aula frequentemente, então com que frequência ele vem à aula? Ele vem frequentemente. Só que, de modo geral, o sufixo mente vai estar ligado a advérbios de modo, tá? E eu posso dizer que, por exemplo, a palavra indecentemente. Ele fez tudo indecentemente. Nesse caso, indecentemente foi o modo como ele fez. Ele fez de modo indecente, de maneira indecente, por isso ele fez indecentemente. E nesse caso, o indecentemente, o mente desta palavra é um sufixo que vai indicar o modo, tá? Por isso o indecentemente é um advérbio de modo. Tudo bem? Normalmente, olha que bacana, normalmente o sufixo mente está relacionado a advérbios de modo. Tudo bem? No caso da palavra normalmente, olha que bacana. O mente da palavra normalmente também vai indicar frequência, tá? Normalmente, a frequência com que ele aparece, a frequência é uma frequência maior, existe maior incidência do mente em advérbios de modo. Tá vendo como a língua é legal? Muito bem. Aí nós temos as desinências, que nós temos a gramática tradicional, ela coloca que nós temos 3 tipos de desinência. A desinência de gênero, de número e de grau, tá? E gênero vai marcar feminino e masculino, número vai marcar singular ou plural, e o grau vai depender. Porque a gramática tradicional estabelece um tipo de grau para substantivos e um grau diferente para adjetivos, tá? E apesar de a gramática tradicional colocar o advérbio como uma classe invariável, ela apresenta que o grau, os advérbios eles podem sofrer flexão de grau, tá? Lembrando, eu tenho muita coisa para lembrar quando eu falo de grau, gente. Primeiro, o grau, para a gramática tradicional, é considerado flexão. Eu tenho flexão de gênero, de número e de grau para a gramática tradicional. Mas os estudos linguísticos já apontam que o grau não é flexão, o grau é derivação, tá? Então, isso pode nos ajudar quando a gramática diz que o advérbio tem aí um grau, ele pode ter o grau associado aos advérbios. Então isso pode ajudar a gente. Mas assim, a gente vai ter vamos ter uma aula de cada
classe de palavras, e aí quando a gente falar dos advérbios, eu vou falar mais especificamente dessa questão do grau, tá? O grau nos advérbios. Mas a gente já pode entender o seguinte: para a gramática tradicional, grau é flexão, é variação. Eu tenho flexão de gênero, de número e de grau. Mas os estudos linguísticos apontam que o grau não é flexão, o grau é derivação, certo? E aí, quando a gente for tratar dessas classes de palavras, dessas diferentes classes de palavras, aula, uma aula para cada uma, eu vou mostrar para vocês a diferença do grau dos substantivos e do grau dos adjetivos, tá bom? Muito bem, vamos voltar aqui. E aqui a gente tem, por exemplo, a desinência de gênero, e aí o que está em vermelho é o que é a desinência, tá, gente? Porque, assim, o O, apesar, como eu disse, apesar de nós usarmos para o masculino, ele não é desinência, ele é vogal temática. Então, aqui a gente vai ter a desinência de gênero feminino, o A, gata, desinência de número plural, o S, né? E a desinência de grau, aqui, o inho, tá? Lembrando, gente, que eu usei aqui as palavras gato, magro, né? Que são nomes, tá? É bom lembrar que por exemplo, a palavra gato é uma palavra que é um substantivo, né? E a palavra magro, normalmente a gente usa como adjetivo, mas é bom, como eu já disse, não cristalizar essa ideia de que, sempre vai ser isso, ou sempre vai ser aquilo. Não. Por exemplo, eu posso dizer, aquele magro é gato. Aquele magro é gato. Nessa estrutura, aquele magro é gato, magro deixa de ser a característica de alguém e passa a ser o alguém, o ser. Por isso, nesse caso, magro vai ser substantivo, não vai ser mais adjetivo. Embora na essência seja adjetivo, né? E gato vai ser a característica do magro, olha que bacana. E nesse caso, gato deixa de ser o substantivo e passa a ser o adjetivo, que significa, né, na nossa linguagem formal, significa bonito. Aquele magro é gato. Tá? Então, procurem não cristalizar muito essas ideias de sempre vai ser pertencer a essa classe ou sempre vai pertencer àquela. Tudo bem? E nós chegamos às vogais e às consoantes de ligação, que surgem por motivos eufônicos, ou seja, uma questão fonética que está relacionada à inclusão de vogais e consoantes de ligação nas palavras. E eu repito, como eu disse no início, as vogais e as consoantes de ligação não são morfemas, porque elas não têm significado. Elas são colocadas nas palavras apenas para melhorar o som. É isso, tá bom? Aí eu tenho aqui a palavra escolaridade, e o I, que está marcadinho aí em vermelho, é uma vogal de ligação, porque eu tenho o radical que vem a palavra escolar, e eu tenho o sufixo dade. Então, imagina como seria sem essa vogal de ligação, escolardade. Fica estranho, né? Fica estranho, muito estranho. Então, para melhorar o som, a gente coloca uma vogal de ligação. Percebam que o contexto aqui é, para eu colocar uma vogal de ligação, a palavra tem que terminar com consoante e o sufixo tem que começar com consoante. É a mesma coisa que acontece aqui na palavra gasômetro, tá? A palavra termina com consoante e o sufixo começa com consoante. Imagina que eu não tivesse esse O aí, então eu teria a palavra gasmetro. Fica estranho, né? Por isso, para melhorar o som, a gente coloca a vogal de ligação e aí a gente tem a palavra gasômetro. No caso das consoantes de ligação, a ideia é a mesma, tá? Só a estrutura que vai mudar. Por quê? Eu vou colocar uma consoante de ligação quando a palavra terminar com uma vogal e o sufixo começar com uma vogal, tá? Percebam que todos esses exemplos que eu trago aqui para vocês têm essa estrutura. A palavra termina com vogal e o sufixo começa com vogal. Tudo bem? Então, eu tenho a palavra cafezal. Imagina, se eu não tivesse essa consoante de ligação, eu teria cafeal, né? Chaleira,
Se eu não tivesse o L, que é a consoante de ligação, eu teria chaeira. E cafeteria, ou perdão, cafeteira. Cafeteria também, tá, gente? É a mesma coisa. A mesma coisa que eu digo é a mesma estrutura por causa do uso da consoante de ligação. É claro que as palavras têm significações diferentes na língua. Cafeteira é uma coisa e cafeteria é outra. Mas também a gente tem a consoante de ligação, tanto em cafeteira quanto em cafeteria, que é a mesma consoante, a consoante T. Imagina sem essa consoante como ficaria a palavra cafeira, né? Ou se fosse cafeteria, cafeiria. Que estranho, né? Então, por isso a gente coloca uma consoante de ligação. E para terminar, nós temos os chamados interfixos, que alguns gramáticos colocam esse outro elemento. Como eu disse, os interfixos, assim como as vogais e consoantes de ligação, não têm função gramatical nem significativa. Eles não são morfemas, tá? Eles servem apenas de ligação entre a base e o sufixo. Alguns gramáticos entendem o seguinte, que interfixos é a mesma coisa que vogais e consoantes de ligação. Outros gramáticos dizem que não são a mesma coisa, tá? Que são coisas diferentes. E, particularmente, eu percebo diferença, por isso que eu coloquei aí, até para mostrar se vocês vão concordar comigo ou não. Mas, no caso dos interfixos, nós vamos ter mais de um elemento. Eu vou voltar aqui, ó, na vogal e nas vogais e nas consoantes de ligação, nós vamos ter um elemento, ou uma vogal ou uma consoante. No caso dos interfixos, nós vamos ter mais de um elemento para fazer essa ligação. Aí eu tenho como exemplo aqui a palavra ridículo, tá? O radical da palavra ridículo vai até a letra L. A letra O seria a vogal temática. Beleza até aí? Beleza. Aí eu quero formar uma outra palavra e quero colocar o sufixo "izar". Imagina que eu vou colocar esse sufixo logo junto do radical. Então eu teria isso aqui, ó, ridiculizar, tá? É claro que o som não ficou legal. Então, para melhorar esse som, o que eu vou acrescentar? Eu vou acrescentar uma vogal e uma consoante ao mesmo tempo, tá? E aí eu vou ter aqui, ó, ridicularizar, certo? Então, percebam que esses dois elementos, essas duas letras, foram colocadas entre o radical e o sufixo. Para quê? Para melhorar o som. E eu não tenho apenas uma consoante ou apenas uma vogal, eu tenho dois elementos, uma vogal e uma consoante. Então, nesse caso, eu não tenho uma vogal ou uma consoante de ligação, eu tenho interfixos. Tudo bem? Bem, eu espero que tenha ficado claro, que eu tenha ajudado vocês um pouco a entender a estrutura das palavras, mais especificamente a estrutura dos nomes, porque quando a gente tiver aula de verbos, eu mostro para vocês a estrutura dos verbos, tá bom? Então, um beijo para vocês, a gente se encontra na próxima aula. Até mais.